Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que alegria podermos nos reunir nessa noite para cultuarmos ao Senhor. Hoje, pela manhã, eu lancei uma campanha que ainda não tem marca, não tem jingle, não tem outra coisa que não a frase. Volta para a igreja. Volta para a igreja. E a nossa intenção com esta mobilização é o cuidado da sua vida espiritual. É impossível a manutenção da vida espiritual saudável fora da comunhão do corpo de Cristo. É impossível. É como uma brasa destacada da fogueira. Ela vai esfriar, inevitável. Eu dizia hoje pela manhã que quando nós retiramos algo excelente da nossa agenda, dificilmente nós introduzimos outra coisa excelente. A maioria das vezes nós colocamos coisas de qualidade inferior. E é isso que vai acontecendo. Na vida de muitos, na agenda não faz mais parte vir à igreja. Não é? E de modo tal que outras coisas começam a ocupar a agenda da pessoa. O prejuízo na vida espiritual é inevitável. É inevitável. Você mesmo pode fazer uma autoavaliação da sua própria realidade e há de constatar que em janeiro de 2020, pré-pandemia no Brasil, a sua realidade espiritual era uma. Depois de vários meses distanciados, nós percebemos uma evolução, né, da curva. No início, aquela expectativa de que tudo passasse e de que nós pudéssemos nos reunir outra vez, e aquela curva foi caindo, e a gente começou a perceber uma certa acomodação. Então a fala nesse sentido de volta para a igreja é objetivando que as brasas distanciadas se juntem outra vez, não é? De modo que um aquece o outro, um abençoa o outro, ok? Então a frase é, volta para a igreja. Você pode dizer isso comigo? Eu quero que você pense em alguém que está muito desanimado. Se você chegar assim, volta para a igreja, ele não vai voltar. Agora, faça de uma forma convincente, volta para a igreja. Vamos falar juntos? Volta para a igreja, ok? Quem sabe você cria aí o hashtag volta para a igreja e qualquer outra coisa do tipo. Volta para a igreja. Essa é a primeira palavra que eu quero dar. A segunda, dizer, como já citado aqui, estamos a 3 parcelas da quitação plena do pagamento do nosso terreno. Eu quero encorajar você a estar aqui no primeiro domingo de fevereiro. Celebraremos a ceia, teremos 2 cultos, um 8 horas e o outro 10h15, ok? Nós vamos fazer a mudança do número no segundo culto, porque é o culto que nós estamos projetando na internet. E tem sido uma experiência extraordinária. E eu lancei também uma outra campanha, você que tem participado da campanha, gravar um vídeo de 50 segundos, não é? Usando essa frase, né? Este é um milagre e eu faço parte. Eu pedi a vários amigos, irmãos, inclusive pessoas que não são da nossa igreja, que gentilmente se aliaram a nós e têm cooperado. Quero pedir que preparem aquele vídeo do meu amigo lá do Pará, Belém do Pará, para você ter uma ideia do que vai ser. Nós vamos fazer um vídeo histórico. Ok? 50 segundos, não é para você fazer um discurso, é dizer do seu privilégio. Então nós vamos projetar um vídeo aqui de 50 segundos para você entender como é que deve ser.
ok? Pode apagar tudo aqui para a gente ver bem, você entender o que é que a gente está querendo. Tem aí o zap da igreja, isso é para quem tem participado, tem tido esse privilégio, né, de dar o seu depoimento histórico. Vamos ouvir, irmãos. Nessa igreja preciosa e maravilhosa, liderada e pastorada pelo meu amigo pastor Celso Martinez, por quem eu tenho tanto respeito, admiração, e que eu considero uma pessoa singular, alguém que acrescenta tanta coisa na minha vida. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de fazer parte de um milagre que está acontecendo, está se concretizando. Eu diria para vocês, encerrando essa palavra, de que este é um milagre. Amém. Pastor Eduardo, um amigo querido, já conhecido de nossa igreja, está lá em Santarém. E desde que ele conheceu a nossa campanha, ele se comprometeu em ajudar e o tem feito durante todos esses meses. E não só ele, mas outras pessoas de fora da nossa igreja. E está aí um depoimento, né? Então, se você tem tido alegria, entende que é um privilégio, né? É um milagre, não tenha dúvida, é um milagre. Eram 42 parcelas, e agora faltam só 3. Pensa bem, gente, não tem explicação. Barra do Piraí é uma cidade que não tem muito recurso, não é? Não tem muito recurso. No entanto, nós servimos a um Deus de poder ilimitado. Ele abençoa o irmão, é através da sua fidelidade, da sua contribuição de pessoas de fora da igreja, que compreendendo esse desafio, há pessoas que não são da igreja já disseram para mim, pastor, isso é tão grandioso, que eu tenho um privilégio, uma honra de participar disso. Então você ainda tem a oportunidade, faltam 3 parcelas, ok? E se você desejar, grave o seu vídeo de 50 segundos. Esse vídeo do pastor Eduardo tem acho que 49 segundos. Grave o seu vídeo, né? Pode ser até menos, não pode ser mais. Mas você tem que dizer, este é um milagre e eu faço parte. Olha que coisa linda. Amém, meus irmãos? Quantos aqui têm esse privilégio, né? Olha só, está pertinho. Irmãos, quando nós chegarmos lá em março, e fizermos uma celebração de encerramento, vai ser fantástico. Que coisa linda. Testemunho para a cidade de Barra do Piraí, né? Que o povo de Deus unido, debaixo da bênção dele, avança de forma sobrenatural. Amém? Posto isto, dizer também da minha alegria de ser avô pela segunda vez, né? É muito bom ser pai, mas é bom demais ser avô, porque a gente tem o prazer de cuidar, não tem responsabilidade. É bom demais, né? É bom demais. Agora o pastor Reuel foi buscar a esposa no aeroporto, e aí assim, Débora e eu vamos conhecer o nosso neto, e estamos debaixo da promessa do Salmo 128, que diz, verás os filhos de teus filhos. Então a gente já está vendo metade, né? E vamos ver a outra metade em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Eu vou orar, vamos ler o texto bíblico, vou orar antes para que o Senhor me dê clareza. Clareza no tema que quero tratar hoje. Hoje pela manhã nós meditamos sobre 6 verdades sobre dinheiro, que muita gente sabe, mas poucos acreditam. E a partir desse tema geral, nós vamos considerar durante alguns domingos subtemas. Hoje, por exemplo, eu quero falar sobre 5 verdades sobre a volta de Cristo, que muita gente sabe, mas poucos acreditam. Então eu quero
lhe convidar e juntos vamos nos debruçar diante deste texto extraordinário da palavra de Deus. Eu quero considerar, portanto, 5 verdades sobre a volta de Cristo que muitos sabem, mas poucos acreditam. Oportunamente, nós pensaremos outros assuntos. Vamos pedir a Deus, então, antes mesmo de lermos a palavra, que Ele nos fale ao coração, que o seu coração esteja predisposto, esteja aberto, não é? Nós estamos aqui num culto, estamos aqui para adorar ao Senhor, para que o Espírito de Deus nos fale. Eu não tenho de mim mesmo coisa alguma para dizer para você. Sou um pecador que luto com meus próprios dilemas e conflitos, eu os tenho como você os tem. Então eu não tenho nada de mim mesmo a dizer para você. E não quero jamais imaginar que eu possa, da minha mente limitada, pecadora, ter coisa que acrescente a você de mim mesmo. Mas eu creio que quando a gente ouve Deus, através da palavra, Ele fala ao nosso coração. Essa é a minha expectativa, que você seja alcançado, que o Espírito Santo me revista, que Ele me dê unção, me dê intrepidez, me dê ousadia, o munus profético venha sobre a minha vida, que haja labareda fluindo pela ministração da palavra de Deus, para que você seja alcançado, que a sua alma seja atingida. Eu estou nesta expectativa, meu irmão e minha irmã. Vamos orar. Pai amado, nós vamos agora considerar o livro sagrado, palavra bendita do Senhor. E a minha oração é de que o Senhor faça de mim apenas um instrumento, que as mentes estejam abertas, a audição espiritual esteja aguçada, que o Senhor coloque palavras apropriadas nos meus lábios. E que o inimigo não torça aquilo que sai dos lábios do pregador e chega ao ouvido dos ouvintes. Faz isto, Senhor. Cremos que a palavra é em si mesma poderosa, porque é a palavra de Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Mateus 24, chamado sermão profético. O Senhor Jesus está saindo do templo. Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão.
sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu quero, irmãos, nessa manhã ou nessa noite, senhoras e senhores, considerar este assunto de extrema relevância. A Bíblia diz que haverá um certo ponto da história, ou na história, que será conhecido como os dias finais ou últimos dias. Muitos julgam que nós estamos neste período atualmente. Na verdade, não há como nós dizermos com absoluta certeza. No entanto, a Bíblia nos previne de especulações quanto a tempos, estações ou datas, mas nos dá alguns elementos, algumas pistas, que nos ajudam a compreender este cenário que culminará com a volta de Jesus Cristo. A volta de Cristo, irmãos, é uma verdade que muitos já ouviram, mas poucos acreditam. Já estava anunciado na Escritura que alguns não acreditariam e até escarneceriam. Veja, por exemplo, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, encontrar escarnecedores que ridicularizam, que zombam, que não acreditam na volta de Cristo. Não é uma surpresa. Está lá, segunda de Pedro, capítulo 3, e versículos 3 e 4. Diz Pedro: antes de tudo, ou primeiramente isto, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências. Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pedro está dizendo que no epílogo da história, alguns se levantariam com o argumento: onde é que está essa promessa da sua volta? E assim, muitos não levam em consideração este fato extraordinário que há de culminar com a volta de Jesus, o nosso bendito Salvador. E nessa noite, eu quero, portanto, levantar 5 verdades sobre a volta de Cristo, que muitos sabem, porém, poucos acreditam. Por favor, preste bem atenção. A volta de Cristo independe de você ou eu crermos nesta verdade. Ela é um axioma, é um dogma. Independe da minha compreensão, independe da minha aceitação. É fato real. Como disse hoje pela manhã, é uma cláusula pétrea, intocável, que não pode ser mexida. Jesus disse: então virá o fim. Está aí no versículo de número 14. Quais são as verdades que nós podemos trazer à nossa mente nesta noite
sobre a volta de Cristo, que ao meu ver se avizinha, está aproximando. As peças deste grande quebra-cabeça estão se compondo, estão se juntando. É como se nós pudéssemos já visualizar um cenário que vai se formando, a volta do bendito Salvador. Jesus aponta para o templo, que foi destruído no ano 70, e ele então diz assim: não ficará pedra sobre pedra. Depois, no Monte das Oliveiras, ele é indagado pelos discípulos: quais os sinais da tua vinda? E ele então faz aqui uma lista. Há outros textos maravilhosos, mas escolhi o texto de Mateus porque é aquele que apresenta sinais de forma sistematizadas. Um fato, outro fato e mais outro fato. E eles vão se somando, chegando ao ápice, ao ponto culminante, que diz o seguinte: então virá o fim. Qual é a primeira verdade sobre a volta de Cristo? Em primeiro lugar, a volta de Cristo é certa. Por várias vezes o Senhor Jesus afirmou que voltaria. Os apóstolos evangelistas falaram sobre isto, mas ninguém falou com tanta clareza quanto o Senhor Jesus. Por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14, nos versículos 1 e seguintes dizem assim, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Agora veja o que é que o Senhor Jesus disse. E se eu for e vos preparar lugar, qual é a promessa que ele fez? Virei outra vez. Senhores e senhoras, a volta de Cristo é certa. Ele disse, eu vou voltar. Eu vou voltar. Na verdade, o cânon da Bíblia, no livro do Apocalipse, no seu último capítulo, a palavra que aparece no penúltimo versículo é um alerta. A Bíblia se encerra, o texto sagrado se fecha com esta afirmação contundente: aquele que testifica estas coisas diz, é Jesus que está dizendo, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. É como se ele dissesse, eu vou voltar. Eu vou voltar. Não importa o que os homens digam, eu vou voltar, vou preparar lugar e vou voltar. Nós podemos fazer uma promessa e não cumpri-la. Mas Jesus, de forma alguma, ele cumpre aquilo que ele disse. Então, a primeira verdade que eu quero destacar é que a volta de Cristo é certa. Cabe aqui uma pergunta. Será que todos nós estamos preparados para este glorioso dia? Será que todos nós estamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor? Então essa é a primeira verdade. A volta de Cristo é certa. Segunda verdade, a volta de Cristo será repentina. Repentina. Eu leio ainda aqui em Mateus 24, Jesus conta algumas parábolas, nos desafiando à vigilância, a contínua vigilância.
E no versículo 44 do capítulo 24, o Senhor Jesus disse: Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. Será repentina, o que exige de nós uma vigilância contínua. Será repentina, é verdade, será repentina. E esta verdade precisa ser relembrada. A volta de Cristo é certa, a volta de Cristo será repentina, e eu caminho para a terceira verdade. Estão comigo até aqui? A volta de Cristo será evidente. Evidente. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo deu vários indícios. No capítulo 24, Ele nos ofereceu várias evidências que apontam para a sua volta. Em primeiro lugar, sinais religiosos. Está lá, no versículo 4 e 5. Acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Falou de sinais políticos, versículos seguintes, que falam de guerras e rumores de guerras, versículos de número 6 e seguintes. Nação se levantando contra nação, não apenas guerra, mas rumores de guerra. Vez por outro, nós somos sacudidos com a possibilidade de um conflito entre as grandes nações. E qualquer conflito no século 21 não será como um conflito ocorrido no século 20, na Segunda Guerra Mundial. Os conflitos do século 21 trazem a possibilidade de uma hecatombe inimaginável através da tecnologia e das armas de um poder inimaginável. Jesus disse, sinais políticos, guerras e rumores de guerras. Jesus falou de sinais sociais. Está aí no versículo de número 7. Haverá fomes. Meus irmãos e minhas irmãs, a quantidade de pessoas morrendo de fome no planeta é algo inimaginável. Cerca de 820 milhões de pessoas em todo o mundo não tiveram acesso suficiente a alimentos no ano de 2018. É algo extraordinário. 820 milhões de pessoas que estão padecendo por causa da fome no planeta. E Jesus disse que isso aconteceria. A seguir, o texto sagrado nos fala de sinais que eu chamaria de sinais epidemiológicos. E aí você pode fazer a associação. Haverá fomes, mas também haverá pestes. O mundo todo foi paralisado por causa da pandemia. E quando eu estava lendo sobre isto, eu vi informações de que na África há milhares de vírus com potencial de destruição inimaginável, para os quais ainda não se tem qualquer possibilidade de enfrentamento. Significa dizer que a coisa está muito feia, mas também que há uma forte possibilidade de piorar. Jesus disse, haverá pestes, sinais epidemiológicos. Mas há um outro sinal que eu posso aqui colocar como um sinal geológico ou cósmico. Terremotos em vários lugares.
Quantos países têm sido sacudidos por terremotos? Quantas vidas têm sido ceifadas? Jesus olha para o futuro e na sua palavra profética ele diz que estas coisas aconteceriam. Ainda, sinais que eu chamaria de ideológicos, no versículo 9. Vos hão de entregar para ser desatormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Preste bem atenção. O eixo ideológico do mundo está mudando. A Europa, por exemplo, que teve na sua história a presença cristã de forma intensa, por conta de mudança do eixo ideológico. O cristianismo hoje está sendo ridicularizado. Já no nosso país começamos a perceber isto. Jesus anunciou que isto aconteceria. Seríamos perseguidos por causa do nome dele, significa dizer, como referi-me hoje pela manhã, uma palavra do pastor Hernandes, mais ou menos assim, o tempo de facilidade para os crentes já está acabando. Porque ser crente de verdade, de fato assumir o compromisso do Evangelho, nos coloca muitas vezes contra uma multidão imensa de pessoas. Porque a proposta do Evangelho é revolucionária. E há hoje uma mudança no eixo ideológico do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Jesus disse que isso aconteceria. Os cristãos seriam odiados por causa do nome de Jesus. Talvez nós enfrentemos um tempo em que a igreja vai ser filtrada. Aqueles que estão, mas não estão. Aqueles que estão, mas não se comprometem. Aqueles que estão apenas na periferia. Aqueles que estão apenas como talvez um hobby de final de semana. Aqueles que estão talvez simpáticos com as canções que cantamos. Aqueles que estão, mas que de fato não se comprometem. Com certeza, quando formos sacudidos pela perseguição por causa do nome de Jesus, aqueles que estão de fato estarão dispostos a pagar o elevadíssimo preço, talvez, da sua própria vida ou da sua liberdade. Mas outros simplesmente recuarão. O Senhor Jesus disse: sereis odiados. Não é uma mera rejeição, uma rejeição ostensiva, violenta, por causa do nome de Jesus. Isto já está acontecendo, sim. Mas ainda Jesus dá um outro sinal, que eu chamaria de sinal evangelístico. No versículo 14 ele diz, está aí na palavra de Deus: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Meus irmãos, nunca como neste tempo a possibilidade disso se cumprir aconteceu. Através da tecnologia, através das redes sociais, o Evangelho pode alcançar lugares que nós não imaginávamos. Agora mesmo, nós estamos aqui transmitindo pelo canal do YouTube. Não temos dimensão de onde a palavra pode alcançar. Eu acho que eu vi aqui o relato do Ministério de Libras, uma pessoa lá no sul, não é isso? Lá no sul, acompanhando a transmissão, a tradução, a interpretação do culto através desse ministério extraordinário dessas irmãs, lá no sul do país, ouviu e recebeu a palavra de Deus. Ah, você tinha que dar um glória a Deus agora, irmão.
Jesus disse: esse evangelho será pregado em todo o mundo. Em todo o mundo. A palavra está sendo pregada. Os missionários estão pregando, as igrejas estão pregando, as células estão pregando. A célula é uma extraordinária ferramenta de alcançar a pessoa onde ela está, sem aquela preocupação inicial de trazê-la à igreja. A igreja vai até onde a pessoa está. Jesus falou sobre isso, mas ele deu uma outra evidência. E eu estou aqui dizendo, como verdade sobre a volta de Cristo, eu estou aqui dizendo que a volta de Cristo será evidente, e é uma das evidências que, sem dúvida alguma, é muito perturbadora. A palavra de Deus diz no verso de número 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Esfriará. Quantos crentes já esfriaram? Não são hoje o que foram no ano passado. Você se lembra da sua conversão? Tem um hino do nosso cantor cristão, acho que é o 125, que diz assim: ditoso dia que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu provei perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto o seu amor, segurança, paz, fervor, e por aí afora vai. Você se lembra da sua conversão? Eu me lembro. Foi no mês de novembro, muitos anos atrás. Numa noite de sábado, numa reunião de jovens. Eu me lembro daquela noite, quando ouvindo a palavra de Deus, de um jovem pregador, Deus o usava de uma forma tão poderosa, e a palavra que ele pregava alcançava o meu coração como uma espada poderosa que foi me vazando e atingindo o âmago do meu ser. E naquela noite de sábado, eu me lembro, me rendi a Cristo. Que experiência extraordinária. Você se lembra da sua conversão? Você se lembra naquele dia em que você ouviu a palavra de Deus, seu coração começou a palpitar, você tendo aquela impressão: contaram a minha vida para o pregador. Não, é o Espírito Santo usando a palavra e aplicando-a de forma subjetiva, de forma personalizada. Você se lembra? Aí você se rendeu a Cristo. Alguns com lágrimas nos olhos. Agora faça uma relação, uma contraposição. Naquele dia que você se converteu e do que você é hoje. A conta bate? Tem diferença? Houve subtração? Ou você experimentou a adição? A adição de construir agora uma fé com compreensão bíblica, uma compreensão de reino de Deus, compreensão de importância da igreja, a importância de ser discípulo de Cristo. Você compreende isto? Jesus disse: o amor de muitos esfriará. Olha para mim. O último sermão que preguei aqui em março do ano passado foi o seguinte. Foi uma pergunta: a igreja sobrevive sem ajuntamento? Foi isso que eu preguei. Continuo crendo que a igreja sobrevive sem ajuntamento. Mas infelizmente, eu tenho percebido que muitos estão subvivendo por conta da falta do ajuntamento. Às vezes eu encontro algum membro querido dessa igreja, como essa semana aconteceu. Perguntei para aquela pessoa: e aí, como é que você está?
Esse já disse muito. Eu perguntei assim, você está firme com o Senhor? Estou não. O que fazer? Eu disse, filho, volta. Esfriou. Meus irmãos, talvez esse cenário pandêmico seja um cenário altamente propício para o amor de muitos esfriar. Esfriar na paixão. Não há mais fogo queimando no coração. Não há mais emoção quando se lê a Bíblia. Não há mais lágrimas quando se dobra o joelho para orar. Perdeu o fogo, tornou-se apenas uma rotina. Jesus disse que isso aconteceria. Quarto e penúltimo lugar. Amém, meus irmãos? Estão comigo? Você está compreendendo? Você não entendeu, eu prago tudo outra vez. Compreendeu? Quarto lugar. Qual é a quarta verdade sobre a volta de Cristo? Que muitos sabem, mas poucos acreditam. A volta de Cristo será poderosa. Poderosa. Você sabe que quando um presidente vai visitar um lugar, pensar no presidente dos Estados Unidos, a maior potência do mundo. Está agendado, o presidente vai visitar o Rio de Janeiro, como aconteceu anos atrás, não lembro qual deles, foi Barack Obama, mas o fato é que é agendado com antecedência. A Polícia Federal, o FBI, Polícia Americana, vai alguns dias antes, faz o mapeamento, vê onde vai passar o cortejo, a caravana presidencial. É algo impressionante. Eles observam onde pode haver qualquer possibilidade de atentado. E quando o presidente chega no Force One, o avião presidencial do qual ele pode governar, lá daquela aeronave, vem os batedores, vão à frente, o trânsito é interrompido, e todo mundo fica curioso para ver a chegada do presidente dos Estados Unidos, chegando a algum lugar. É um fenômeno. Imagine, vai visitar Barra do Piraí. Já pensou? Deixa até florear aqui, vai visitar a segunda igreja batista. Aí tem crente que não vê há 50 anos, mas naquele dia vai querer chegar aqui para ver o presidente dos Estados Unidos. Agora, irmão, o que é o presidente dos Estados Unidos diante do Senhor Jesus Cristo? A volta dele há de ser poderosa. Vejam o que diz a Bíblia. Mateus 25, versículo de número 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, Jesus virá em glória. Tente visualizar essa cena. E todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele. As nações mais poderosas, os homens mais poderosos, haverão de se curvar diante do Filho do Homem, Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador. Isso é lindo demais.
será uma volta poderosa. Por fim, a quinta verdade sobre a volta de Cristo, que muitos sabem, mas poucos não acreditam. Poucos acreditam, melhor dizendo. É que a volta de Cristo será o episódio final da história. O epílogo final. Acabou. Lá no texto de Mateus 24, depois do Senhor Jesus apresentar as evidências, como já citadas, ele encerra dizendo: então virá o fim. São verdades bíblicas. Muitos sabem disso. Eu não estou pregando aqui novidades, mas há muitos que não acreditam. Diante disso, o que fazer? Precisamos nos preparar com urgência, precisamos esperar com paciência, precisamos trabalhar com zelo e precisamos consagrar o nosso coração ao Senhor. O Senhor Jesus contou algumas parábolas no capítulo 24 sobre vigilância. Ele não apenas disse: eu vou voltar, mas ele conta parábolas que ilustram e desafiam os seus ouvintes, os seus discípulos, a estarem permanentemente preparados. Meu irmão, meu amigo, você que me ouve aqui, você que me ouve em casa, saiba disto. Jesus Cristo vai voltar. É um fato. É um fato. Jesus vai voltar. Há muitos que não acreditam. Eu espero que nessa noite, você que me ouve, aqui, em casa, pela internet, se ainda não entregou sua vida a Cristo, que você o faça. Que você o faça. Ele vai voltar. Você sabe como é que os cristãos do primeiro século se cumprimentavam? Eles se cumprimentavam dizendo: Maranata. Maranata significa o Senhor vem. Imagine aqueles cristãos do primeiro século, machucados pela perseguição imperial, lá no alto do Palatino, no coração da Roma antiga, estava o imperador Nero, que, segundo se diz, mandou incendiar alguns bairros de Roma. Ele era um louco. E com a sua lira, cantava canções desconexas. Alguns bairros dos cristãos, os bairros cristãos não foram incendiados. E logo surgiu o raciocínio de que eles promoveram aquele incêndio. Foi um período de intensa perseguição. Cristãos eram levados à arena, devorados por leões famintos. Tornaram-se espetáculos para aquela turba, para aquela multidão sedenta de sangue. E naquele tempo de intensa perseguição, onde ser cristão implicava em namorar a morte, naquele tempo em que muitos tinham na sua família pessoas que foram aprisionadas e mortas por causa da fé em Cristo, eles se cumprimentavam dizendo: Maranata, o Senhor vem. Como quem diz, fica firme. O Senhor vem. O Senhor vem. Ah, meus amados, queridos irmãos,
Queira Deus que nesta noite, esta palavra de alguma forma encontre acolhida na sua alma. Queira Deus que você, amado irmão, em ouvindo esta palavra, decida ser um crente melhor. Queira Deus que ao ouvir esta palavra, você, amigo, decida entregar seu coração a Jesus. Porque Ele voltará. Maranata. Vamos ficar em pé, irmãos. Senhor Deus, conforta o nosso coração, sabermos que o nosso bendito Salvador prometeu voltar, e sem qualquer sombra de dúvidas, Ele há de voltar. Obrigado, ansiamos por este glorioso dia. Nosso coração guarda com expectativa a volta do Senhor Jesus, que carregou para a eternidade, nas suas mãos, nos seus pés, na sua fronte, as cicatrizes da cruz, por causa dos nossos pecados. Pai amado, que nessa noite, se houver alguém aqui, Senhor, que ainda não entregou o seu coração a Jesus, que o faça nesta noite. Se houver alguém aqui, Senhor, afastado do caminho do Senhor, que decida nesta noite regressar. Que nesta noite, Senhor, Tu fales ao nosso coração, para que sejamos desafiados, no sentido de sermos mais comprometidos, mais apaixonados pelo Senhor e por Tua obra. Faz isto, Pai. Faz isto. Eu vou convidar aqui, Senhor, pessoas que se manifestem, caso elas desejem. Que o Senhor possa operar em cada vida. Toda a igreja orando. Alguém aqui nessa noite quer dizer assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador. Quero estar preparado quando Ele voltar. Alguém aqui, levante sua mão, se houver, neste auditório. Aqui embaixo, lá na galeria. Você quer voltar para o caminho do Senhor? Basta erguer a sua mão, eu quero orar por você. Quero interceder por você. Será que alguém aqui, lá em cima, que é à minha direita, que é o centro, esquerda? Será que alguém aqui afastado quer voltar para o caminho do Senhor? Quer dizer, pastor, ore por mim. Ore por mim. Eu não consigo me firmar, ore por mim. Alguém quer fazer isso? Levante sua mão, se houver aqui, corajosamente. Alguém nesse auditório? Estão todos prontos? Quem sabe alguém afastado quer voltar hoje para o caminho do Senhor? Faça isto. Nós vamos cantar um louvor. E enquanto cantamos, se o Espírito Santo de Deus estiver tocando o seu coração, eu quero convidá-lo a sair do seu